Olá, amigos, tudo bem? Meu nome é Agnaldo, sou responsável, junto com a Dalva Xavier, pela palestra pública de quarta-feira. E hoje nós faremos o estudo que tem o título Os Últimos Dias da Vida de Jesus. Podemos colocar os últimos dias da vida física de Jesus no tempo em que ele esteve entre nós. O estudo programado para o dia 8/4/2020. Nós vamos fazer uma reflexão a respeito desse momento de Jesus, que, de uma certa forma, corrobora essa semana na qual nós estamos vivendo, que é intitulada Semana Santa. Vamos tentar recapitular alguns fatos e depois nós vamos recorrer, ao livro Caminho, Verdade e Vida, com o texto Levantemo-nos, que é o item 84. Além de percorrer, assim, por todos os evangelhos, Mateus, Lucas, Marcos e João, que narra, essa semana de Jesus, que se inicia com a entrada triunfal, de Jesus em Jerusalém, onde as pessoas estenderam ramos pelo caminho e naquela festividade, naquela alegria, o recebe como se estivesse recebendo um rei, como se estivesse recebendo uma figura proeminente. O que muitos não entendiam é que ali estava o governador espiritual do nosso planeta. O que muitos buscavam era um Messias, um Salvador. O que muitos buscavam era alguém que pudesse aliviá-los de dores, sofrimentos, de escravidão, de uma série de questões humanas que nos faz recorrer a Jesus, a Deus, aos espíritos superiores e outras questões. Quando Jesus manifesta o desejo de ir a Jerusalém para participar das festividades, que aconteciam naquela época, Jesus ordena que um de seus discípulos buscasse um burrinho que estava na casa de um certo cidadão e que preparasse um ambiente para que eles pudessem fazer a ceia. Jesus, então, se coloca nesse burrinho e entra na cidade de Jerusalém, como se ele estivesse passando num tapete vermelho. Só que esse tapete era feito de ramos, de flores, que eram colocados para as pessoas com maior relevo de importância. E essa importância para Jesus não significava nada, porque ele se assenta no burro, o burro pisa nesse tapete. Os pés de Jesus não tocaram o chão nessa cerimônia que eles fizeram inconscientemente e talvez buscando reverenciar, a expressão simbólica naquele momento. E Jesus então entra na cidade aclamado pelo povo. Essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém mexe de uma certa forma, com todo um sistema ali organizado, o sinédrio, os doutores da lei, o farisaísmo, as questões religiosas, as tradições. Jesus está entrando numa engrenagem que ele já havia por 3 anos trabalhando os seus evangelhos, traduzindo a sua presença de uma forma, vamos colocar assim, na contramão daquilo que os humanos, nós, movidos pelos nossos interesses, materiais, nossos interesses de poder, de
de estar por cima, de organização, uma série de questões, e Jesus vem trazer uma proposta. E Jesus já estava ali há 3 anos trabalhando os ensinamentos dos seus evangelhos na mentalidade humana, formando uma nova mentalidade onde os maiores valores não se calcavam nas coisas humanas materiais, mas sim no espírito e na busca do reino de Deus, que não era um lugar, mas era na nossa intimidade mais profunda e na relação de uns com os outros. O reino de Deus está dentro de vós e no meio de vós. Dentro de nós, a nossa harmonia íntima, entre nós na relação fraternal e recíproca que ainda vamos instituir verdadeiramente no nosso mundo. Essa é a proposta. Durante a semana, Jesus fez vários ensinamentos. Nós vamos encontrar aí o momento que ele expulsa os vendilhões do templo, e ele vai falando, vai de um lugar a outro, vai a Betânia, volta, tem aquela série de informações, até chegar na quinta-feira, onde tem a ceia. Jesus se reúne com os seus discípulos, e nessa ceia ele parte o pão, ele compartilha da alimentação, distribui o vinho amargo, que era aquele vinho sem álcool, mas um vinho amargo que simbolizava os anos de cativeiros no Egito, aquela vida amarga, um pão sem fermento, pão azimo sem fermento, que era justamente a tradição, né, de simbolizar aqueles 400 anos de escravidão no Egito. E nessa ceia, Jesus, então, fala para os seus discípulos que um daqueles que estavam ao seu lado cairia em tentação e cometeria o equívoco de fazer uma escolha errada. E este equívoco, ele é proporcionado pelos nossos interesses materiais, as nossas questões humanas, que muitas vezes, e penso que na maioria das nossas encarnações, as nossas questões humanas, materiais, mais diretas, sobrelevam as coisas espirituais. E Judas Iscariotes, movido por um desejo humano de conquista, né, de poder, de relações políticas, ele entra num processo de turvamento da sua percepção mais alongada da vida e vende a figura de Jesus para os poderosos da época. Ele comete um equívoco de fazer uma escolha errada. Ele preferiu o reino dos homens e Jesus oferecia o reino de Deus. O reino de Deus vem com amor, com justiça, com fraternidade, com solidariedade. O reino dos homens vinha com força, com violência, com guerra, com destruição. E Judas escolheu esse segundo, o reino dos homens. Feito essa explanação para os seus discípulos, Jesus vira para Judas e fala assim: faça o que tens que fazer. E faze-o logo. Judas se retira. Jesus então chama João, Pedro e Tiago e sobe para o Monte das Oliveiras, no jardim do Getsemane, onde ele vai orar ao Pai, onde ele se coloca em íntima conexão com Deus. Ali ele vai perceber que
aquele movimento sorrateiro, às escondidas das trevas, estava sendo confirmado. E Jesus entra em plena oração. E quando Jesus está nessa oração íntima, ele percebe que o conluio de Judas com os sacerdotes do templo, com os fariseus, havia sido concluído. E ele vê a aproximação de Judas com os pretorianos e outros guardas, com a intenção de prendê-lo. Jesus se levanta, olha para Judas e fala: amigo, a que viestes? Dando a ele ainda uma última chance de repensar na posição. E Judas, equivocadamente, lhe dá um beijo no rosto, indicando que Jesus era aquele homem que deveria ser preso. Porém, minutos antes da chegada de Judas, Jesus convida Pedro, João e Tiago e fala o seguinte: levantai-vos, vamo-nos daqui. Vou fazer um parêntese para ler a página de Emmanuel, que vai nos dar uma base sustentatória para a reflexão final. Que é o item 84, levantemo-nos. Emmanuel vai dizer o seguinte: antes de retirar-se para as orações supremas no horto, falou Jesus aos discípulos longamente, esclarecendo o sentido profundo de sua exemplificação. Isto foi na ceia que eles tiveram, momentos antes de Jesus afirmar que Judas estaria equivocado. E Emmanuel prossegue: relacionando seus pensamentos sublimes, fez o famoso convite incerto no Evangelho de João: levantai-vos, vamo-nos daqui. O apelo é altamente significativo. Ao toque de erguer-se, o homem do mundo costuma procurar o movimento das vitórias fáceis, atirando-se à luta sequiosa de supremacia ou trocando de domicílio, na expectativa de melhoria efêmera. Com Jesus, entretanto, ocorreu o contrário. Levantou-se para ser dilacerado. Logo após, pelo gesto de Judas, distanciou-se do local em que se achava a fim de alcançar pouco depois a flagelação e a morte. Naturalmente, partiu para o glorioso destino de reencontro com o Pai. Mas precisamos destacar as escalas da viagem. Ergueu-se e saiu, em busca da glória suprema. As estações da marcha são eminentemente educativas. Getsemane, o cárcere, o pretório, a via dolorosa. O Calvário, a cruz, constitui pontos de observação muito interessantes, normalmente, na atualidade, que apresenta inúmeros cristãos aguardando a possibilidade da viagem sobre as almofadas de luxo do menor esforço. Este é o texto que Emmanuel vem nos trazer uma luz para essa reflexão final. Jesus estava na ceia pascual, convida seus discípulos: levantai-vos, vamo-nos daqui. E partiu para o horto, para o Getsemane, onde ele se colocou em prece e teve um encontro com Judas. Esta foi a sua primeira atitude. Mas ele faz um convite: levantai-vos, vamo-nos daqui. Nós também podemos fazer a reflexão deste convite de Jesus.
Que lugar que nós estamos neste momento? Podemos pensar geograficamente, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Podemos também pensar emocionalmente, mentalmente, psicologicamente, espiritualmente, intelectualmente, socialmente. Que lugar que nós estamos? Será que nós estamos escutando Jesus nos convidando, levantai-vos, vamos daqui? Será que nós estamos acostumados nesse lugar que nós estamos? Não é necessário fazer esse movimento de levantar e partir para algo melhor? Esse movimento que a vida vem nos oferecendo nos últimos meses, será que não é um convite que a vida nos faz em nome do Cristo de Deus, que é o governador espiritual do nosso planeta, que representa Deus e as suas leis divinas? Será que eles não estão nos convidando a nos levantar e sair desse local que nós estamos? Com as nossas atitudes, nossos pensamentos, nossas crenças, nossos valores. Penso em todos os sentidos, sociais, filosóficos, científicos, religiosos, humanos. Será que o convite não vem para que a gente possa levantar de um mundo de expiação e prova e nos erguermos um passo à frente para um mundo de regeneração, regenerando o próprio coração? Esta é a questão, né? Esse é um convite, é uma reflexão que nós estamos fazendo. Mas no Getsemane, Jesus entra em íntima comunhão com o Pai. Ele faz as suas orações e aguarda conscientemente a chegada daqueles que iriam o prender e conduzir ao cárcere. Essa é uma questão que a gente vê sempre nesses momentos. Quando Jesus é preso no horto, ele é conduzido ao cárcere, ele passa por um julgamento completamente arbitrário, desonesto, porque os interesses que estavam ali não eram os interesses da verdade, mas os interesses da mentira, os interesses dos objetivos pessoais daqueles que não queriam perder a condição de supremacia diante do povo à época. Eu não sei se hoje no nosso mundo ainda isto é assim. Quais são os interesses que movem todos nós que fazemos parte da sociedade humana? Então ele é conduzido ao cárcere, e no cárcere a gente sabe que ele passa por esse processo. Aí depois ele vai para o pretório. O pretório é a parte romana, onde ele é julgado ali pelos doutores da lei, pelos os romanos, de uma certa forma. Nesse momento é todo mundo. Há um momento que Pilatos, né, manda ele para Caifás, Caifás escarnece dele, devolve ele para Pilatos, e Pilatos, na tentativa de salvar a vida dele, né, e satisfazer aquela vontade do povo de ver sangue, de ver gente sofrendo, como sempre nós vimos, né? Ele é açoitado, né? Ele é escarnecido, eles batem muito nele com chicotes, coloca roupas, né, imitando um rei, colocam uma coroa de espinho, um caniço de cana. Isso tudo em nome da fúria humana, em nome da loucura humana, que quando não se satisfaz de uma forma, né, e principalmente a época do Cristo, se satisfazer pela violência, ter prazer pela violência, principalmente quando a violência fosse contra os outros, né? Era aquele motivo. E foi isso que Jesus passou. Naquele momento ele foi, de uma certa forma, traído, preso, escarnecido,
açoitado. E, além disto, ele foi condenado. Aí vem a via dolorosa. A via dolorosa é o momento que ele vai carregar a cruz. É o percurso que ele vai fazer. Do átrio das autoridades ao Calvário. No Calvário, a cruz, a crucificação. Só que, percorrendo a via dolorosa em diversas escalas, Jesus, com aquela sobriedade de um espírito angelical puro, ele entra num processo de íntima comunhão com Deus. E desde esse momento, ele vai narrando os salmos de Davi. Muitas falas de Jesus são ele falando os salmos, cantando os salmos. Inclusive aquela parte que fala: Pai, por que me abandonaste? Está no Salmo 22 de Davi. Ou Deus, Deus meu, por que me abandonastes? Então ele vai falando. O Calvário, o Monte da Caveira, onde ele foi crucificado, e a cruz dolorosa. Só que o resultado, como Emmanuel coloca aqui, é a glória suprema. É a glória suprema da conquista da mais pura liberdade. Isso é um ensinamento valoroso para nós. Porque Jesus nos ensina que todos nós vamos passar por esse processo. Todos nós teremos um Getsemane, um cárcere, um pretório, uma via dolorosa, um calvário e uma cruz. Simbolicamente distribuído nas nossas vidas, nas diversas etapas da nossa vida. O que nos faz pensar nesse texto de Emmanuel, conjugado com essa configuração da vida do Cristo naquele momento, é o movimento que nós fazemos. Emmanuel fala que nós podemos ainda ficar assentados sobre almofadas de luxo do menor esforço. A nossa humanidade hoje tem os seus valores, tem as suas particularidades, tem os seus distanciamentos, mas será que no conjunto nós não estamos assentados nas almofadas, de luxo do menor esforço? E tudo isso que vem acontecendo nos últimos anos, nos últimos tempos, não é um convite para que a gente se levante e faça a nossa caminhada? Eu penso que tem gente que ainda está lá no horto florestal, tem gente que ainda está no cárcere, ou seja, na prisão dos vícios, na prisão das dependências, das ilusões, das paixões. Tem gente que já está no pretório do julgamento. Julgamento aqui a gente pode colocar a própria consciência começando a refletir se vale a pena, se as coisas que vivenciamos são as mais corretas, as mais certas, se o caminho que estamos tomando é o verdadeiro. E quando nós fazemos essas reflexões, que é aquele momento que bate o vazio, depois da gente deixar o cárcere das prisões, dos vícios, das paixões, das ilusões, de uma série de questões que nos aprisionam, que nos retêm a um determinado local, a gente vai fazer a nossa via dolorosa, passando pelo pretório, que é a nossa consciência reajustando as leis dentro de nós. E a nossa via dolorosa é o caminho de recuperação. É o caminho que a gente vai fazer de reintegração com as leis divinas. E não é fácil mudar hábitos, não é fácil abandonar certas práticas, distanciar de certas pessoas,
de certos modos de vida, de certos convívios, de certos desejos, de certas vontades. Não é fácil, é doloroso. Por isso que é uma via dolorosa. Porém, é necessário. E quando a gente termina essa via dolorosa, o nosso calvário. Para o mundo seremos crucificados. Por quê? Quando a gente se integra ao Cristo, a Deus, o mundo vai nos crucificar. Seremos estrangeiros no nosso mundo. Aí nós teremos a nossa cruz. Mas a cruz aqui, Emmanuel deixa bem claro, é a cruz da redenção, da consciência edificada, da paz, da harmonia, da glória conexão com Deus, gloriosa conexão com Deus. Mesmo passando por esse processo difícil, Jesus não deixou de nos ensinar. Em um domingo, Ramos, festividade. 5 dias depois, cruz e morte, traição e abandono. 3 dias depois, ressurreição e vida. E Jesus ainda volta a nos ensinar. No primeiro dia da semana, bem cedinho, ele aparece a Maria e fala: eu estou vivo. Depois ele aparece entre os seus discípulos e dá mostra que estava vivo. Depois ele aparece aos 500 da Galileia e determina o caminho que eles deveriam percorrer. Mais à frente aparece a Saulo de Tarso, no deserto, e convida o rabino equivocado a tomar a direção correta. Estamos refletindo os últimos dias de Jesus. Claro que esse tema nos remete a muitas horas de reflexões. Como o nosso objetivo é fazer uma síntese, eu penso que o caminho é este. Mas podemos refletir no levantai-vos, vamos-nos daqui, esse movimento. O horto, que é o Getsemane, o cárcere, o pretório, a via dolorosa, o calvário, a cruz. Mas a gloriosa redenção. E a saída das almofadas do menor esforço. É necessário nos esforçarmos agora, para mais tarde a gente assentar na verdadeira paz, que é a consciência edificada nos deveres retamente cumpridos. É só uma reflexãozinha. Agradeço a atenção de todos e rogo a Jesus que possa abençoá-los nos seus lares, abençoando a nossa humanidade, e que Deus nos guie e nos guarde em luz e paz.